Salve, nação tricolor, seja bem-vindo aqui ao canal do Planalto Tricolor. Bora fazer um pós-jogo agora, falando entre a partida que o São Paulo jogou contra o Grêmio ontem. São Paulo e venceu a partida contra o Grêmio de 2-1. Mas vamos destrinchar um pouco, vamos falar sobre a partida do São Paulo. Você que tá aí do outro lado, gostaram aí da partida do São Paulo? Galera, é inacreditável. O São Paulo tomou as ações do jogo, mas com nada objetivo, não tinha objetividade. São Paulo dominava o jogo, tinha mais posse de bola, porém não conseguia converter essa posse de bola, esse domínio que teve sobre a equipe do Grêmio, não conseguia converter em jogadas bonitas, uma triangulação, uma bola em profundidade, não conseguia finalizar bem, finalizou muito, mas muito fora da meta, né? A bola chegou algumas vezes no André Silva na primeira etapa, só que ele não conseguia finalizar bem para poder marcar o gol para a nossa equipe. Vamos falar um pouquinho de lance a lance aqui, galera, rapidamente. Eu estou aqui usando um aplicativo SofaScore para fazer aqui as análises e olhar o que realmente aconteceu na partida de ontem. Aos 9 minutos do primeiro tempo, o Marcos Antônio machucou, né? Teve que ser substituído e entrou o Pablo Maia no lugar dele. Aos 30 minutos da partida, o Pablo Maia dá uma entrada no jogador do Grêmio, se eu não me engano foi no Dodge. Ele correu o risco desse lance de ser expulso da partida. Ele chegou contundente, forte demais no lance. Se ele levanta um pouco mais o braço, ele poderia ter sido expulso da partida. E nesse lance, ele tomou o cartão amarelo. Logo depois, aos 37 minutos, o São Paulo subiu, né, as linhas, foi ao contra-ataque, a bola sobrou nos pés do Pablo Maia, ele se atrapalhou todinho, dando a oportunidade de contra-ataque para o Grêmio. O jogador saiu na cara do gol, o Monsalve fez um passe para o Aravena correu o campo todinho, livre de marcação, os jogadores do São Paulo vinham chegando, e com o pé esquerdo conseguiu concluir no canto direito do Rafael, né? Mas, cara, um erro do Pablo Maia, infelizmente errou muito na partida. O Pablo Maia não jogou uma partida muito boa, inclusive o gol do Grêmio sai no erro dele, no campo de ataque, e proporcionou à equipe do Grêmio esse contra-ataque para fazer o gol da equipe do Grêmio. Nesse momento eu estava irritadíssimo com o time do São Paulo, porque o São Paulo estava no contra-ataque, mas não conseguia fazer nada, era muito toque para o lado, muito toque para trás, não conseguia fazer jogadas realmente que pudesse chegar ao gol na meta do Grêmio. E nesse lance infeliz do Pablo Maia, né, que não fez uma partida muito boa, ressaltando, a equipe do Grêmio consegue fazer o gol. E aí, galera, aos 40 já nos acréscimos lá, depois de 45 minutos, o Luciano toma um cartão amarelo. Na virada do intervalo, o Pablo Maia, que tinha entrado no lugar do Marcos Antônio, foi substituído porque fez uma partida muito ruim ontem mediante ao Grêmio. E entrou o Luca, o garoto. Depois que ele entrou, o futebol do São Paulo teve uma outra dinâmica, deu velocidade ali pelo lado esquerdo do campo. É um garoto que realmente é uma promessa, mas que já se torna uma realidade. Com 2 jogos no profissional, ele já mostrou realmente que tem um bom futebol e pode evoluir ainda mais se o técnico Zubeldia, né, der a oportunidade para o garoto poder jogar as partidas. E aí, aos 3 minutos, mais ou menos ali aos 3 minutos, o Enzo Dias cobra uma falta, praticamente deu um passe na cabeça do Arboleda, que sobe praticamente livre de marcação e testa muito forte pro gol e consegue fazer o gol do São Paulo e um empate. Pô, beleza, aos 3 minutos agora sim vai se ajustar e o time vai conseguir a virada. Negativo, o São Paulo continuou martelando, continuou tomando as ações do jogo, o Grêmio foi jogar essa partida contra o São Paulo retrancado, tentando uma bola. Se conseguisse um empate pro Grêmio era bom, e o São Paulo não conseguia até então aproveitar a fragilidade do Grêmio, uma equipe que claramente a gente vê que, cara, com todo respeito, vai lutar para não cair na Série A. O time do Grêmio é muito ruim, mas muito ruim mesmo, e não sou eu que digo, vários torcedores do gremistas falam que a equipe é muito ruim.
E aí, já na parte final da partida, houve aquele lance polêmico do pênalti. Vamos falar um pouco aqui desse pênalti, que na minha opinião, na transmissão que eu fiz, na live que eu fiz, eu disse aqui que não tinha sido pênalti, mas teve uma outra câmera que mostrou por trás o lance, e realmente me pareceu que o jogador do Grêmio cometeu o pênalti. Mas é aquilo, gente. Vai ter muita... Eu não tô ligando pra opinião de antes. Não tô ligando pra opinião de... que aí agora vai falar, não sei o que, hipócrita. Negativo. Quando a gente é roubado, quando a gente foi roubado no Campeonato Paulista, naquele pênalti ridículo que deram para o Palmeiras, disseram que a gente tava chorando. E agora, né... Com esse pênalti aí, foi um lance interpretativo. A arbitragem interpretou que foi pênalti, marcou o pênalti. Se tivesse interpretado que não teria sido pênalti, eu não ia achar nenhum absurdo. Um lance interpretativo. O que pode, se a gente analisar, se a carga do jogador do Grêmio em cima do Luciano foi uma carga faltosa, né? E aí a gente pode entrar num debate. Para mim, não foi uma carga faltosa para ser pênalti no Luciano, mas... Lógico, cometeu uma falta, houve uma falta, porque aquilo fora da área é falta. Por que dentro da área não pode ser falta? No futebol brasileiro é desse jeito. Pra mim, no primeiro momento, não tinha sido pênalti, olhando em outra câmera, beleza, o juiz teve... ele viu que poderia se marcar o pênalti pela interpretação dele. Eu senti o juizão inseguro em marcar, mas... A equipe do Grêmio, eles não estavam reclamando do pênalti em si, eles estavam reclamando uma falta do Arboleda em cima do Gemerson, o zagueiro do Grêmio, que o Arboleda chegou e subiu com o braço. Não houve. Nesse lance do Arboleda com o Gemerson, não houve, foi uma disputa de bola normal, onde os dois sobem para disputar a bola e não teve braço. Realmente, o Arboleda levanta o braço, mas aquilo ali é uma procura de espaço, uma disputa de espaço. Não houve nenhum tipo de falta. Eu não vi nenhum momento a equipe do Grêmio reclamando do pênalti em si no Luciano. Depois da partida que vieram reclamar e tal, mas na partida mesmo, os próprios jogadores dentro do campo não reclamaram do pênalti, reclamaram de uma possível falta do Arboleda em cima do Gemerson, né? Houve esse lance polêmico e é aquilo, cara, a arbitragem brasileira é dessa maneira. Um dia você vai ser beneficiado, outro dia você vai ser prejudicado e dessa forma vai se levando o futebol brasileiro. O futebol brasileiro que a gente tem é isso aí, né? Então não pode se reclamar muito desses lances. Quando é claro, quando é um lance que é evidente demais, que é conclusivo demais, aí não tem o que fazer. Quando a gente vê, poxa, isso aí não foi pênalti, e a arbitragem marca pênalti, aí sim, outra coisa. Eu estaria falando aqui, poxa, não foi pênalti. Por exemplo, igual aquele pênalti... na primeira rodada que o São Paulo obteve contra a equipe do Sport. Não foi pênalti, tanto é que o Calera errou o pênalti. Naquele lance lá não foi pênalti. Nesse de ontem contra o Grêmio, foi um lance interpretativo. O juizão quis marcar, beleza. É um lance interpretativo. Você interpreta do jeito que você quiser. Você achou que foi pênalti? Deixa nos comentários. Você não achou que foi pênalti? Deixa aí nos comentários também. Pra mim, ou não foi uma carga excessiva, mas o juiz quis marcar o pênalti. André Silva pegou a bola, foi lá e bateu praticamente no meio do gol, porque o Volpi, né, gente? A gente tem não temos boas lembranças desse goleiro e acredito que os torcedores do Grêmio também não terão boas lembranças do Volpi pela passagem dele, porque ele é um goleiro muito fraco. Eu acho um goleiro muito fraquíssimo, pelo menos da passagem do São Paulo, muito fraquíssimo. O André Silva bateu no meio, converteu 2-1, virada do São Paulo já no final do jogo. E aí, o que aconteceu, não houve mais... como que eu posso dizer? Não houve mais nada que pudesse comprometer. Só no finalzinho do jogo que o Grêmio teve uma oportunidade com 3 jogadores, uma bola alçada na área. 3 jogadores do Grêmio chegou livre de marcação, não tinha ninguém de São Paulo marcando. Poderia ter empatado o jogo naquele último lance. Mas os 3 jogadores se atrapalharam e a bola sobrou nos braços do Rafael. Inclusive, o Rafael fez uma defesaça. Numa jogada que, se eu não me engano, foi o Marlon que fez. Saiu cara a cara com ele. Isso já... eu acredito que foi já no segundo tempo da partida. E o Rafael conseguiu fazer uma boa defesa na finalização do Marlon. Né? Então foi igual eu falei na transmissão, foi um gol do São Paulo, uma defesaça que garantiu o resultado e a vitória do São Paulo. O Oscar fez uma falta já no final do jogo, tomou um cartão amarelo.
O Cedric Soares entrou no lugar do Lucas Ferreira, vamos falar um pouco mais do Lucas Ferreira. O Bobadilla entrou no lugar do Oscar. E o Rafael, no finalzinho do jogo, levou um cartão amarelo por reclamação, porque houve um lance que ele disputou uma bola com o jogador do Grêmio. E para ele tinha sofrido a falta, foi reclamar, foi muito contundente ali na reclamação com a arbitragem e acabou tomando um cartão amarelo. E quem tomou cartão amarelo também foi o Luiz Ubeldia, que estará fora da próxima partida contra o Mirassol, que inclusive, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, o Mirassol está ganhando, deixa eu dar uma olhada, está ganhando do... Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo, o Mirassol está ganhando do Internacional neste exato momento. E o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, será o Mirassol, beleza? Muito cuidado, o Mirassol tá um time muito enjoado, mas mesmo assim é obrigação ganhar do Mirassol, porque iremos jogar de novo dentro de casa, dentro do Morumbis, beleza? É obrigação ganhar. O SofaScore é o aplicativo que eu uso aqui para pegar as estatísticas, elegeu o Luciano o melhor da partida. Para mim não foi. Não foi porque o Luciano jogando de meia não é inexistente, é um jogador pífio jogando de meia, né? Então vamos falar um pouquinho de cada jogador. O Rafael, como eu disse, Rafael fez uma partida segura. Eu acredito que no limite do limite ele errou, ele falhou no gol, dava para ele ter pego o chute do Aravena, mas eu não vou colocar a culpa totalmente no Rafael. E no segundo tempo fez uma bela defesa ali no contra-ataque do Grêmio, onde o Marlon saiu cara a cara com ele e ele conseguiu fazer uma grande defesa. Realmente fez uma grande defesa, nota 6. Já vamos dar as notas pro jogador aqui agora, nota 6 pro Rafael, né? Enzo Dias, uma partida seguríssima, diferentemente do que ele jogou contra o Libertad na Libertadores. Ontem deu um passe belíssimo, foi uma falta que colocou a bola na cabeça do Arboleda, deu um passe belíssimo, foi muito seguro na marcação. Vou dar nota 7 pro Enzo, 7,5, vai, 7,5 pro Enzo. Sabino não comprometeu, jogou bem, nos momentos que foi exigido conseguiu corresponder, nota 6,5. O Arboleda é monstro, né? Fez gol, né? Muito seguro na zaga, ganhava praticamente todas as bolas aéreas, conseguiu fazer alguns desarmes, então vou dar nota 8,5 para Arboleda por conta do gol, fez um golaço. Ferrarese na lateral direita. Gente, o Zubeldia ele tem um probleminha, ele fica improvisando lateral direito. O Ferrarese não é lateral direito, o Ferrarese é zagueiro, ele é muito bom zagueiro, top, gosto muito dele como zagueiro. Mas quando se mete a jogar de lateral direito, não dá, cara. A gente erra tudo, erra cruzamento, erra até passe curto, ele erra. Então, assim, Ferrarese na lateral direito não dá. Zubeldia poderia colocar o garoto Mike da base pra testar. Poderia testar o garoto, né? Se não der certo, volta a improvisar. Mas deveria colocar o garoto e testar o garoto na vaga do Ferrarese ali, jogando como lateral direito. Volto a dizer, como zagueiro, bom. Como lateral direito, fraco. Vou dar aí uma nota 5,5 pro Ferrarese, beleza? Marcos Antônio vai ficar sem nota, machucou logo no início do jogo e saiu. E o Pablo Maia que entrou no lugar dele, meu amigo. Cara, nota 1. Vou dar nota 1 porque entrou em campo, porque entregou o gol, fez falta que poderia ter sido expulso. Infelizmente, não jogou bem, voltando de lesão. Mas voltando de lesão tem que ter pouco... Porque, gente, tem que ter atenção dentro do jogo. E tudo que o Pablo Maia não teve foi atenção no jogo. Inclusive foi substituído na volta do segundo tempo e entrou o Luca no lugar dele. O Alisson, um jogador que fez uma partida boa, segura. Vamos dar aí uma nota 6,5 pro Alisson, beleza? Então vamos lá. Oscar. O Oscar jogando pela ponta não dá. O Oscar tem que jogar mais pelo meio. Ele consegue armar mais jogadas e municiar mais o contra-ataque do São Paulo jogando pelo meio. Então... jogando de ponta, nota baixa. Não vou dar nem nota, mas quando joga pelo meio é um nota 6, 6,5, indo para 7, beleza? Luciano de meia, vou dar 2, porque não é... Vou dar 2 ainda, porque o São Paulo ganhou, porque não fez nada, só sofreu o pênalti. E mais nada. O Luciano, todo mundo, a torcida do São Paulo que tá aí, tá careca de saber que o Luciano não é jogador de meio campo. O Luciano não é meio armador. Quando ele joga mais próximo, todo mundo fala isso, quando ele joga mais próximo da área, ele pode ser um jogador um pouco mais perigoso, ele tem uma boa finalização, mas quando joga como armador, gente, não dá. Não dá pro Luciano, vou dar nota 2 para ele, porque ele sofreu o pênalti, nada mais, porque de meia não dá.
Lucas Ferreira. Lucas Ferreira é o seguinte: você é um garoto jovem, renovou o contrato com o nosso tricolor até no final do ano de 2029. Mas já tem umas 2, 3 partidas, Lucas, que você não vem jogando absolutamente nada. Não tem passapanismo aqui, não tem nada. Garoto da base, vai oscilar? Vai oscilar. Não vou pegar pesado com você, porque você tá começando a sua carreira agora, mas vamos prestar um pouco mais de atenção. Já tem, como eu disse, já umas 2, 3 partidas que você não vem jogando bem. Tá errando tudo. Ontem você não ganhou uma dividida, ontem você não conseguiu fazer um drible, você não conseguiu passar, beleza? Vou te dar nota 6, porque você tá iniciando, vai oscilar. Que não era pra nota 6, mas eu vou te dar uma nota 6, porque pra você ganhar moral, porra. Vamos ganhar moral, vamos prestar mais atenção no jogo. Você tem capacidade. Você tem qualidade pra jogar na ponta direita do nosso tricolor, beleza? E o André Silva. O André Silva é aquele caso, né, gente? Se a bola não chega, ele não consegue fazer gol. Se a bola não chegar com qualidade, se ele precisar de ajeitar, fazer um pivô, vai ficar difícil. Porque eu acho ele um jogador médio, né? Fez o gol ontem de pênalti, deu a vitória ao nosso tricolor, então vai levar um 7, beleza? 7,5, porque fez o gol. Tivesse errado o pênalti, ia tomar um 0, né? Mas como fez o gol, foi a única coisa que ele conseguiu fazer na partida de ontem. E olha que a bola chegou pra você, viu, André Silva, ontem. Não chegou, nossa, não chegou uma carrada de bola pra você, mas ontem chegaram algumas chances pra você fazer e você não conseguiu aproveitar as oportunidades pra poder marcar o gol. E os garotos que entraram, né? Entrou o Luca, entrou no lugar do Pablo Maia, que fez uma partida horrível. O garoto deu uma dinâmica no jogo diferente, botou um pouco mais de velocidade para o contra-ataque do São Paulo. Vou dar uma nota 7 para o Luca, porque jogou bem e é um moleque, para mim, que já é uma realidade. O seu Zubedi já tinha que pensar em dar titularidade para esse moleque. Foi numa disputa de bola com o jogador do Grêmio, ele subiu, na hora que ele caiu no chão, ele pisou com o pé direito, deu um entorse no tornozelo dele, e ficamos preocupados, poderia ter machucado. E assim, se nós perdermos mais um jogador por contusão, se cair no DM do São Paulo, vai passar muito tempo lá para voltar, porque temos vários jogadores contundidos, né? Temos vários jogadores contundidos e, pô, DM aí tá devagar demais, hein, velho? E as outras substituições, o Cédric Soares entrou no lugar do Ferreirão, do Lucas Ferreira, vai ficar sem nota, quase não jogou, e o Bobadilha também vai ficar sem nota porque quase não jogou, beleza? Então assim, nós temos, falando agora dos contundidos, Caleri, Lucas, que voltará só depois do Super Mundial, o Caleri nem tem previsão, não sabe nem quando é que vai voltar. Temos o Luiz Gustavo, agora o Marcos Antônio, o Ferreirinha. Olha o tanto de jogador que nós temos contundidos no São Paulo. Poxa, o DM deveria dar mais prioridade, acelerar um pouco mais o processo de recuperação desses jogadores, porque daqui um pouco nós nem poderemos mais criticar o Zubeldia. O Zubeldia, ele erra muito nas substituições, nos esquemas táticos, muitas das vezes erra muito também, porém, com a perca desses jogadores, daqui a um pouco não vai poder nem cobrar resultado, porque, pô, vai sobrar o que pro cara escalar, né? E muitas das vezes, quando tem a oportunidade de colocar a rapaziada pra jogar, ele não põe. E só voltando um pouquinho atrás, ele ia colocar o Rian Francisco no lugar do André Silva. E não colocou porque o André Silva bateu o pênalti e aí ele segurou a substituição, mandou o garoto sentar, né? E não colocou o Rian Francisco. Podia colocar o Rian Francisco para jogar, poderia colocar o Mike na lateral direita, colocar o Matheus Alves, o Luca, que tá entrando, que tá correspondendo muito bem, na minha opinião, o Zubeldia já deveria pensar uma titularidade pro garoto, entendeu? Então, aos poucos a gente vai melhorando. Mas muitas coisas, gente, nós temos 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias. São 6 empates e 1 derrota. Mascara muito, porque o time do São Paulo ontem não jogou bem, a equipe do São Paulo ontem não jogou bem, não conseguia converter a posse de bola e o domínio do jogo, não conseguia converter em finalizações na meta, muitas vezes chutava para fora, e no finalzinho do jogo sofremos uma pressão terrível. É uma coisa que acontece frequentemente com a equipe do São Paulo. São Paulo às vezes está ganhando, contra o Santos foi assim, que foi a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Foi um amasso do Santos no final do jogo, foi um desespero. Ontem foi do mesmo jeito, 10 minutos de acréscimo, um desespero total.
o time do Grêmio jogando bola de qualquer jeito lá na área que poderia sobrar, sei lá, um bate-rebate, a bola acabar indo pra dentro do gol. Então São Paulo tem que passar a ter finais de partidas mais tranquilo, conseguir fazer mais gol, ter uma amplitude maior, né? Um resultado um pouco mais elástico que dê segurança à nossa equipe. Então mascara muito, o São Paulo não vem jogando bem, essa é a realidade. Respeito quem vai discordar, mas não podemos, poxa... Nós saímos perdendo no primeiro tempo de 1-0, eu falei, cara, nós vamos lutar esse campeonato para não ser rebaixado. E ainda acredito que se não mudar nada, nós vamos lutar para não cair. Tem que mudar o futebol, esse time tem que ser melhor treinado. O Zubeldia tem que colocar os jogadores para jogar em posições corretas, tirar o Luciano de meia, já viu que não dá certo. Botar o Oscar para jogar mais pelo meio, né? O Ferrares não pode jogar mais de lateral. Tem que colocar o garoto Mike. Graças a Deus o Igor Vinícius não vai renovar o contrato, porque é um jogador muito ruim, né? Então tem o garoto Mike. O Zubeldia vai ter que achar os jogadores tem que colocar os jogadores na posição certa. Vai ter que achar um esquema tático que encaixe esses caras para jogar. Bote o Luciano para jogar mais avançado ou deixa como opção para substituição para segundo tempo, porque para jogar de meia não dá certo, beleza? Então é isso aí. Pós-jogo do São Paulo, 2-1 pro nosso tricolor. Subimos ontem. Ontem nós subimos para a posição 9. Nós éramos o 9º colocado, mas com o decorrer das partidas deste domingo, o São Paulo agora já se encontra na 12ª posição. O Botafogo empatou com o Flamengo, o Atlético Mineiro até o momento tá empatando com o Cruzeiro, o Mirassol tá ganhando do Internacional, o Corinthians ganhou do Santos, né? E o Fluminense empatou com o Juventude. O Bahia ganhou do Vitória e aí, meu amigo, o São Paulo só foi caindo, só foi descendo. Já está em 12º. Próxima partida do São Paulo, ressaltando e lembrando mais uma vez, Mirassol dentro do Morumbi, obrigação de ganhar. Beleza? É obrigação do São Paulo ganhar. Mas antes do Mirassol, o São Paulo enfrentará o Náutico pela Copa do Brasil. O São Paulo ganhou a primeira partida e não jogou bem. Ganhou por 2-1 do Náutico a primeira partida. E o jogo será dia 20/5 às 21h30 nos Aflitos, no Recife. Então tem que prestar muita atenção nesse jogo. É uma boa para o técnico Zubeldia ir testando a garotada, né? Apesar que o resultado não é um resultado bastante confortável. O São Paulo tomou um golaço do Náutico no primeiro jogo. Então tem que prestar bastante atenção para a gente avançar na Copa do Brasil. E lá no dia 24 do 5, às 18h30, São Paulo enfrentará o Mirassol. Deixa eu só dar uma olhada para saber aqui. Olha, na Copa do Brasil, o São Paulo vai enfrentar o Náutico dia 20, é agora terça-feira. Nessa terça-feira agora, e dia 24 será sábado às 18h30, o Mirassol, beleza? Então é isso aí, o time de São Paulo tem que melhorar muito. Eu particularmente não estou satisfeito com o futebol apresentado pelo São Paulo, tá errando demais, muitos erros de passe, muita bola para trás. Ontem, se a gente pega um adversário um pouco mais qualificado, a gente ia ter problemas. O negócio que é o Grêmio, volto a dizer, com todo respeito ao Grêmio vai lutar para não ser rebaixado, porque o time do Grêmio é muito ruim, gente, é muito ruim. E olha a partida que nós fizemos contra os caras, muito ruim jogando dentro de casa, não era para ter tido aquele resultado. Tem gente apostando 4-0, 3-0, eu apostei 2-1. Eu apostei 2-0 e foi 2-1 a partida, né? Então, assim, vamos prestar um pouco mais de atenção. A equipe de São Paulo tem que prestar um pouco mais de atenção. E o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado. É um campeonato perigoso que derruba time grande, beleza? Vamos dirimir um pouco mais. Outra coisa, o Zubeldia comemorou os 2-1 contra o Grêmio como se estivesse ganhando o título. Cara, vamos parar com isso, Zubeldia. Pelo amor de Deus, constrangedor isso aí. Nós ganhamos do Grêmio, pô, que não vem bem em nenhuma competição que vem disputando. Beleza? Uma vitória importante, lógico, vou comemorar pra caramba, porque eu sou São Paulino, obviamente que eu vou comemorar pra caramba, mas nós temos que botar o pé no chão, o torcedor consciente vai falar, poxa, ganhamos, beleza, é isso aí, mas não estamos jogando bem, tem que melhorar muita coisa, esse time tem que ser melhor treinado e os jogadores jogarem em suas posições, não tenta inventar rodas, Zubeldia, não tenta fazer invenção mirabolante da sua cabeça. Coloca os caras para jogar nas suas posições corretas. E quando você precisar de improvisar, tenha o feeling, pô. Tenha o time da coisa.
Pelo amor de Deus, né? É por isso que muita gente fala que você é treinador de time pequeno. Só treinou lá, sei lá, LDU e mais nada. Porra, presta atenção, pô, você tá treinando o São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, né, você estará fora contra o Mirassol. Tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida contra o Mirassol. Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos vocês. Próximas partidas do São Paulo. Primeiro é a Copa do Brasil com o Náutico e depois, na sequência do Brasileirão, a 10ª rodada, o Mirassol, que é um time chato. Muita tensão para jogar contra o Mirassol. O Mirassol tá ganhando do Internacional fora de casa, lá no Beira-Rio, hein? Vamos prestar atenção no Mirassol, beleza? Então era esse o pós-jogo. Quero pedir mais uma vez para se inscreverem no canal do Planalto Tricolor, dá aquela moral, se inscreve, compartilhe com a galera. Beleza? E deixa o like, é o mais importante de todos aí, que aí o YouTube vai espalhar esse conteúdo para nós chegar a 200 inscritos, 300, 400 e assim por diante, beleza? Ajude aqui um São Paulino que está passando por dificuldade juntamente com esse clube doido aí, nossa aí, beleza? Mas vai melhorar, vamos ter fé que esse time vai melhorar. Tá certo? Quando tiver que criticar, a gente critica. Quando tiver que elogiar, a gente elogia. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. Uma boa semana. E amanhã, segunda-feira, nós teremos o giro da rodada lá no canal do Pacheco. E talvez eu faça um vídeo aqui para o canal falando um pouco de cada jogos da rodada aí, da nona rodada, o fechamento da nona rodada que está se encerrando hoje. Beleza? Amanhã não terá Brasileirão. Tá certo? Forte abraço a todos vocês. Fique com Deus. E vamos, São Paulo. Pelo amor de Deus, São Paulo. Pelo amor de Deus, beleza? Forte abraço, turma. Fui!